Bom, dando continuidade ao nosso curso de mecânica estatística, vamos falar agora sobre a transformada de Legendre, que nesse contexto de termodinâmica, muito provavelmente, é o tópico mais importante que a gente vai ver. Né? São as transformadas de Legendre que nos permitem trocar de representação termodinâmica. Certo? Como assim? Eu comentei com vocês, né, nas últimas aulas, que a gente estava trabalhando sempre na representação da energia e na representação da entropia. Na prática, essas duas representações elas são análogas. Né? Afinal de contas, a representação da energia e a representação da entropia, uma você obtém isolando a outra. Né? Qual que era a ideia? Vou começar com a entropia porque está nos postulados. Né? Eu comentei com vocês, né, dados os postulados da termodinâmica, que se nós conhecemos a entropia como função da energia, volume e número de partículas, né, esse cara daqui corresponde a uma equação fundamental, e, né, pelo fato dele constituir, né, pelo fato desse cara daqui ser uma equação fundamental, se você conhece essa expressão daqui de um determinado sistema termodinâmico, você tem todas as informações termodinâmicas daquele sistema. Todas as informações conseguem ser obtidas a partir dessa expressão. Né? Como um dos postulados, né, comenta, né, enfim, falava que a entropia ela é diferenciável, ela é monótona crescente com energia e tudo, eu discuti isso com vocês nos postulados, né, eu comentei com vocês que a gente podia isolar a energia nessa expressão, né, dado que a gente conhece essa expressão, a gente consegue isolar para obter a energia em função da entropia, e no caso, né, como a informação é exatamente a mesma, tendo em mãos também a energia como função da entropia, volume e número de partículas, né, se nós tivermos essa expressão, nós também conseguimos, né, nós também temos toda a informação possível termodinâmica no certo sistema, certo? Equações fundamentais são equações que contêm toda a informação termodinâmica do sistema que você está analisando. Porém, em diversos contextos de interesse físico, né, resolver o problema central da termodinâmica da forma como ele foi formulado é difícil. Né? E isso acaba motivando a procura por novas formulações da termodinâmica, por novas representações da termodinâmica, que nos permita determinar os estados de equilíbrio com mais facilidade. Como assim? Qual que era a premissa central, como é que era o problema central da termodinâmica, só reestruturando aqui. Né? A gente tinha um recipiente, que era um recipiente isolado, ok? A partir desse recipiente isolado existia uma certa divisória nesse recipiente, né, que eu estou supondo só com dois componentes, poderia ter mais. Aí vamos supor que aqui tem um sistema 1, um componente 1 e um componente 2, definido por sua energia, volume e número de partículas, cada um desses caras daqui, ok? Energia, volume e número de partículas. E essa divisória, inicialmente, ela não permite troca de calor, não permite troca de volume e não permite troca de número de partículas entre esses recipientes. Aí o problema central da termodinâmica é, se eu retiro esses vínculos, permito troca de calor, permito movimentação para que o volume varie e permito troca de partículas, qual vai ser a nova situação de equilíbrio? Se vocês lembrarem, né, na aula que eu falei sobre equilíbrio termodinâmico, a maneira como eu construí, né, uma das coisas que é fundamental nessa ideia daqui é que, como o sistema está isolado, a gente tem que a energia do sistema 1 mais a energia do sistema 2, ela é constante. O volume do sistema 1 mais o volume do sistema 2, ele também é constante. E o número de partículas de 1 mais o número de partículas do sistema 2 também é constante. O fato desses caras daqui serem constantes faz, né, exatamente a soma desses caras, né, pelo fato do sistema ser isolado, o sistema total ser isolado, faz com que a descrição da termodinâmica em termos da entropia fique muito mais simples. Por quê? Porque, olha só, quando a gente escreve a forma diferencial da entropia, né, a forma em termos, né, como é que a diferencial da entropia se comporta, né, quando a gente leva em conta a entropia como uma função fundamental, esse cara daqui é 1 sobre T du mais P sobre T dV menos μ sobre T dN. O fato da energia total, do volume total e do número de partículas total não variar no sistema todo, pelo fato do sistema todo ser isolado, faz com que a formulação da entropia seja muito útil para poder resolver esse problema, né, para saber as condições de equilíbrio. Por quê? Porque exatamente aqui, na formulação da entropia, quando a gente escreve a variação da entropia, a entropia varia em termos da energia, do volume e do número de partículas, que são as grandezas que são mantidas fixas aqui. Sempre que você tem variação de alguma coisa e a coisa total ela é fixa, é muito mais fácil de você resolver o seu problema, certo? Por quê? Porque se vocês lembrarem, na condição de equilíbrio, a partir dessa expressão daqui, a gente conseguia falar que du1 era igual a menos du2, certo? Enfim, aí jogando tudo aqui ficava natural, a gente chegava nas condições em termos da temperatura e por aí vai. Então, qual é a moral da história? A representação da entropia ela é muito boa quando a energia total, volume total e número de partículas total não altera, ou seja, quando você tem um sistema completamente isolado. Porém, existem muitas situações que essa descrição não é muito estratégica. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês.
Vamos pegar o exemplo de reações químicas, ok? Exemplo de reações químicas. No caso aqui, eu vou supor reações químicas que a gente está fazendo, por exemplo, dentro de um laboratório qualquer, né, sem estar em algum recipiente controlado e tudo. Vamos supor que você está no seu laboratório, tem um becker em cima da mesa, e aí você coloca dois fluidos quaisquer, certo? Um fluido 1 e um fluido 2, você coloca eles para se misturar, ok? Para poder reagir entre eles. Então você coloca os dois fluidos aqui dentro, eu vou representar aqui por esse verde, aí, enfim, acontece uma reação química aqui e você quer estudar a termodinâmica envolvida nessa reação química. Okay? Quando você vai fazer esse tipo, né, de estudo, a termodinâmica desse tipo de reação química, não é nem um pouco conveniente fazer a análise com relação à entropia. Por quê? Porque olha só, se você quer descrever esse sistema daqui, um sistema da reação química, primeiro, esse sistema daqui, ele não constitui um sistema isolado. Por quê? Porque olha só, essa reação, assim como qualquer reação química, ela pode ser, por exemplo, endotérmica, da mesma forma que ela também pode ser exotérmica, certo? Toda vez que você faz alguma transformação, né, alguma reação química, ela pode liberar energia ou ela pode absorver energia. Além disso, toda reação química pode passar por uma variação de volume. Pode ser que quando você misture, né, o componente final ele ocupe um volume maior ou ele ocupe um volume menor, certo? Reações químicas você pode ter tanto troca de calor com o ambiente quanto troca de volume com o ambiente. Claro, dependendo da situação, você também pode trocar partículas. Mas vamos pegar aqui, né, a situação em que o líquido continua como sendo líquido, não vai trocar o número de partículas, só para poder exemplificar aqui o ponto aonde eu quero chegar, ok? A partir dessa nossa discussão daqui, eu imagino que já deve ficar um pouco mais claro por que não é conveniente fazer a descrição aqui em termos de entropia. Por quê? Porque para eu fazer a descrição desse sistema termodinâmico a partir da representação da entropia, eu vou precisar levar em conta que o meu sistema é o quê? É o sistema que eu estou analisando, a reação química e todo o ambiente em torno. Certo? Por quê? Porque quando esse cara está variando o volume, ele está variando o volume com quem? Com o ambiente. Se depois da reação química o volume aumenta, o volume do ambiente está reduzindo e vice-versa. Da mesma forma, se a relação aqui se a reação é exotérmica, significa que a reação química está liberando energia. Então significa que o ambiente está absorvendo energia e vice-versa se a reação fosse endotérmica, perdão. Então significa o quê? Significa que para eu poder colocar o estudo dessa reação química no problema central da termodinâmica, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar que o sistema isolado. Um sistema isolado é aquele que, por definição, não troca nada. Energia, volume, número de partículas, nada com o que está fora. Então, qual que seria o meu sistema isolado? O meu sistema isolado seria o ambiente, certo? Ele seria aqui, né, o laboratório que você está, por exemplo. Okay? Então, aqui seria, por exemplo, laboratório. Vou colocar só lab aqui para facilitar. E o potinho aqui com a reação. Certo? E, de forma geral, é muito ruim fazer esse tipo de descrição. Por quê? Porque eu preciso colocar o laboratório na descrição. Porque sem o laboratório o sistema não é isolado. E aí fazer essa descrição, de forma geral, é muito chata. É muito ruim você ter que considerar o ambiente que você está. Seria muito conveniente se nós conseguíssemos fazer uma descrição termodinâmica que levasse em conta somente esse sistema daqui. Que não é um sistema isolado. Quando você tem um sistema aberto, não é simples tratá-lo termodinamicamente em termos da representação da entropia. Então vamos lá, beleza. Já entendi que a gente precisa de uma nova representação da termodinâmica. Mas que tipo de representação a gente gostaria, né, para que a gente pudesse fazer esse tipo de descrição? O que a gente esperaria, né, para poder descrever, por exemplo, essas reações químicas termodinamicamente de uma maneira que fosse mais simples, digamos assim. Aí eu volto aqui para aquela observação que a gente fez. A representação da entropia ela é muito útil quando o que é constante no sistema que você está analisando, né, que no caso é o sistema isolado total, é o quê? É constante a energia, o volume e o número de partículas. Então, o sistema todo analisado, que é o sistema isolado, mantém essas três grandezas constantes. Então, a entropia, que é a função desses caras, é a maneira mais natural da gente poder trabalhar. Agora, olha só, essa reação química que eu falei que aconteceu a céu aberto. Você deve concordar comigo que se essa reação química está acontecendo no ambiente, a pressão que ela vai estar sendo submetida, a pressão que vai estar acontecendo, né, a pressão que essa reação vai estar submetida durante toda a sua reação vai ser qual? A pressão atmosférica. Né? Vai ser aqui P atm, né, se estiver no nível do mar, 1 atmosfera, por exemplo. Então, para esse tipo de reação, a pressão não varia, porque você está num ambiente que serve como um reservatório de pressão.
certo? O que a gente chama de reservatório é o quê? É um sistema, é como se fosse um sistema ambiente que fornece aquela grandeza constante o tempo inteiro, sem mudar muito as suas propriedades. Como assim sem mudar muito as suas propriedades? Você deve concordar comigo que, independente da reação que aconteça aqui, como o ambiente ele é gigantesco, como ele é muito maior do que o Becker que está fazendo a reação química, esse cara daqui, né, liberar ou absorver calor, variar o volume para mais ou para menos, não vai influenciar em praticamente nada no ambiente, certo? Mas aí você pode falar comigo, Felipe, mas se eu estou variando o volume desse cara daqui, vamos supor que esse cara daqui aumentou de tamanho, a reação química, ela veio até aqui depois da reação. Você reduziu o volume do ambiente, então você vai mudar a pressão dele. Mas, poxa, compara o tamanho do Becker com a reação química com o ambiente. O ambiente é muito maior. Essa variação de volume, ela nem faz cosquinha para o ambiente. Da mesma forma, olha só, se essa reação química ela está acontecendo no ambiente aberto, o ambiente aberto tem uma certa temperatura, que é a temperatura ambiente. Essa temperatura ambiente ela é sempre constante durante a reação química. Por quê? Porque esse Becker ele está em um recipiente, está em um reservatório de temperatura, um reservatório térmico. E o ambiente realmente pode ser pensado como um reservatório também de temperatura. Por quê? Porque por mais que essa reação química libere energia ou absorva energia, ou seja, por mais que ela troque energia com o ambiente, de maneira geral, o ambiente ele é muito maior do que essa reação química. Então esse calor trocado da reação química com o ambiente não faz nem cosquinha no recipiente, certo? A não ser que você faça uma reação muito monstruosa, uma reação muito grande, mas não é o caso, certo? Uma reação muito grande em relação ao background. Quando acontece uma reação química em um ambiente aberto que possui pressão e temperaturas fixados, né, essa reação não vai variar a pressão nem a temperatura do ambiente, justamente pelo fato do ambiente ser muito maior. Agora, olha só, nesse tipo, né, de exemplo que eu passei, reação química, pressão é constante e temperatura é constante. Então eu gostaria de fazer uma certa representação que não aparecesse du, dv e dn. Né? Eu gostaria que aparecesse, por exemplo, dt e dp. Por quê? Porque assim como eu disse aqui em cima, a representação da entropia ela é muito útil quando essas grandezas no sistema todo que você está descrevendo se mantêm constante. Então, né, a gente espera que a maneira mais natural da gente descrever esse sistema termodinâmico seria a partir de uma representação que aparecesse em variações da temperatura e da pressão. Por quê? Porque nessas representações daqui, esse sistema seria mais facilmente resolvido. Exatamente pelo fato de que, nesses casos, o que é mantido constante no sistema de interesse é temperatura e pressão. E a partir de toda essa divagação daqui, né, e motivação física que eu estou fazendo com vocês, para tentar motivar um pouquinho melhor o problema, né, para não ficar muito solto, vem a seguinte pergunta. Como nós construímos representações termodinâmicas que envolvam esses caras? Ou de uma maneira geral, né? Quais são as equações fundamentais naturais para eu trabalhar com esse tipo de sistema que tem outras grandezas fixadas que não energia, volume e número de partículas? Porque lembrando, cada representação na termodinâmica corresponde a alguma equação fundamental, certo? A equação da entropia, a equação fundamental da entropia define uma representação. Exatamente por quê? Porque a entropia, em termos dessas grandezas, contém toda a informação do sistema. Então, se eu quero descrever a termodinâmica de um sistema, eu preciso ter todas as informações dele, ou seja, eu preciso ter uma equação fundamental. Mas não pode ser a entropia, tem que ser alguma que tenha esses caras. Como é que eu construo essa equação fundamental? E é aí que aparece exatamente o tema principal da nossa aula, que é a transformada de Legendre.